Olá, sejam todos bem-vindos. Você já sentiu ansiedade por mexer em redes sociais? Já notou que seu nível de estresse, de ansiedade vem aumentando à medida que você parece que fica num looping perdido? Pois é. Se você sente ansiedade usando redes sociais, fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou contar para vocês como que isso funciona. Isso não é só falta de controle, tá, pessoal? É o seu cérebro reagindo exatamente como ele foi programado. Exatamente. Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar como que acontece esse estresse e essa ansiedade por conta das redes sociais. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Derrira. É um prazer fazer conteúdo para vocês, conteúdo relevante. Aqui no canal do Derrira nós trabalhamos com conteúdos de saúde mental e gestão, tá bom, pessoal? E se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. Clique no botãozinho, clique no sininho de notificações, porque você vai receber sempre notificações de novos vídeos quando a gente fizer. Nós estamos fazendo um vídeo aqui para o canal do Derrira. Dependendo do tema, entre 5 e 10 dias a gente solta um vídeo novo. Por que, Derrira? Me perguntaram se eu faço vídeo todos os dias. Pessoal, o nosso conteúdo aqui é um conteúdo que exige um certo estudo. Então, como a gente fala de saúde mental, de gestão, a gente pega o tema que vocês sugerem para a gente, inclusive esse tema de hoje é uma sugestão de uma pessoa que segue a gente, e a gente pega esse tema, a gente vai estudar, vamos ver o que a gente fala sobre esse tema. Né? Então a gente gasta um tempinho, até porque a gente está trabalhando também na implantação de NR1 em algumas empresas, a gente traz muito conteúdo do que vem acontecendo na prática para vocês. Por falar nisso, se a sua empresa ainda não implantou o programa de NR1, né, da atualização da nova NR1 e da Lei 14.831, está valendo a partir de maio agora. Então, a partir de maio agora, as fiscalizações já vão ser contempladas, dependendo do que acontece, com um tipo de multa, tá? Caso tenha alguma denúncia, se sua empresa não estiver atuando dentro da NR1. Tá bom, pessoal? Então, se você quer saber mais sobre como a implantação da NR1 está acontecendo, como a gente aqui do Instituto DHI faz, comente aqui embaixo falando eu quero saber sobre a NR1, que a gente fala com você, beleza? Se você quiser também mandar e-mail para o canal do Derrida@gmail, fique à vontade. Então, sem mais delongas, vamos falar então do nosso tema de hoje, que dá pano para manga. Muita gente falando. Vamos falar sobre ansiedade nas redes sociais, né? Ansiedade digital, porque a gente falou no outro vídeo sobre burnout digital, agora vamos falar sobre ansiedade digital. Bem, vamos lá. Pessoal, eu vou explicar de forma científica o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente está rolando o feed, tá? Então, para que isso aconteça, eu preciso que vocês entendam três partes, três estruturas do nosso cérebro, tá bom? Vamos lá? Primeiro, o sistema de recompensa, tá? Que acontece regulado pela dopamina dentro do núcleo chamado núcleo accumbens. Ele é bem no centro do cérebro, tá? Aqui dentro. E ele faz parte do nosso sistema nervoso simpático, tá? Então, dentro do nosso sistema nervoso simpático, ele é um sistema de alerta. Sistema nervoso autônomo simpático. Ele é um sistema de alerta. Até porque a gente sabe que o sistema nervoso parasimpático é o sistema de descanso. O simpático é o que dá estado de alerta. Diante disso, a gente está falando que a função desse sistema de recompensa é motivação, busca por recompensa e um prazer antecipado, tá? Prazer antecipado. Então, primeiro, sistema de recompensas, segundo, a amígdala, né? A amígdala, ela detecta uma ameaça, tá? De relevância emocional, e dentro disso, a função dela, essa comunicação emocional, ela começa a gerar uma ansiedade. Então ela começa a trabalhar com medo, ela começa a trabalhar com alerta. Então é esse estalo nosso emocional dentro da amígdala. E a terceira estrutura é o córtex pré-frontal, antes do frontal, córtex pré-frontal.
Ele é responsável pelo quê, Derrira? Ele é responsável principalmente pela nossa zona de raciocínio, de controle, de tomada de decisão, de interpretação de situações. Então ele começa a frear alguns impulsos. Vamos entender? O que a rede social faz? Ela mexe exatamente nesse trio: recompensa, emoção e controle. Então, se a rede social a gente está o tempo inteiro, deixa eu até pôr aqui no modo avião, né? Deixa eu pôr no modo avião, porque senão vai acontecer o que acontece com o que eu estou falando aqui agora. Vai começar a aparecer, ó, já tem mensagem. E aí eu fico assim, nossa, o que será nessa mensagem? Aí eu quero ver. Então a rede social, não estou falando só do Instagram, tá? Estou falando do X, estou falando do próprio WhatsApp, do Telegram, enfim. É um mecanismo que acontece em recompensa, emoção e controle. Vamos lá. Qual que é o mecanismo neurocientífico diante disso? Primeiro, dopamina e reforço intermitente. Então, as redes sociais funcionam, pessoal, como máquina de cassino. Já viram falar, né? Você posta ou você joga, daí você espera uma recompensa. Perfeito? Então, a ansiedade é essa preocupação antecipada. Então, se eu estou postando alguma coisa, estou dando um input em alguma informação, eu quero uma recompensa. Então, às vezes, vem muito like, às vezes não vem like, às vezes vem um hater, às vezes eu não sei o que vem. Mas isso começa a ativar um conceito de reforço intermitente. Então, esse é o tipo de reforço mais viciante que existe, percebe? Então, o cérebro, ele libera dopamina. Mas não só quando recebe o like. Porque se fosse uma dopamina por like, tá. Mas principalmente na expectativa do que vai acontecer. Antes de gravar esse vídeo aqui, por exemplo, eu fiz uma postagem impulsionada para falar sobre saúde mental e NR1. E aí eu postei e eu fiquei pensando, será que já tem quantas visualizações? Como é que é e tal? Vocês percebem? Então, quer dizer, essa dopamina, ela vem principalmente nessa expectativa. Qual que é o resultado disso? Você começa a checar o celular compulsivamente, o tempo inteiro. Você está almoçando e você fala, cara, alguém mandou alguma coisa, vou até limpar aqui, né? Alguém mandou alguma coisa, alguém, deixa eu ver. Aí você descansa o celular, nossa, deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa. E aí a gente começa a aumentar uma ansiedade que a gente chama de ansiedade antecipatória, tá? A gente começa a antecipar a ansiedade. Então, aí vem umas coisas complicadas, porque vem a comparação social, uma dor psicológica. Então, a gente começa a se comparar socialmente, né? O cérebro ele não diferencia bem dor física de dor social, percebe? Então, isso envolve córtex, logicamente, né? Cingulado anterior. Então, ele ativa quando a gente se sente excluído, percebe? Então a gente vê alguém melhor que a gente na rede social, a gente não recebe engajamento, a gente começa a um auto-julgamento e fala, cara, o que eu estou fazendo de errado? Por que não está dando certo? As pessoas não estão vendo, as pessoas não estão dando like. E vocês percebem como que a gente mesmo aumenta esse nível de ansiedade? Então, o feed, ele cria um ambiente de comparação constante. E o algoritmo faz isso com a gente. Porque na medida que você clica lá, eu quero uma viagem para o lugar tal, não vou nem falar muito alto aqui, se bem que tá no modo avião, mas se a gente falar, eu quero uma viagem para Fernando de Noronha, aí começa um monte de coisa falando de viagem, né? Decolar.com começa a mandar mensagem, começa lá a propaganda, porque a rede social hoje é o sistema de propaganda. Se antes a propaganda estava totalmente na televisão, hoje está na palma da mão, está no celular. Então, à medida que você clica em algo, quer algo, pensa, fala algo próximo ao telefone, ele vai te sugerir coisas que você está buscando, percebe? E aí você compara. E aí você fala, caramba, aquela viagem para Fernando de Noronha, nossa, aquele carro fulano que eu estou pensando. Então, o feed cria essa comparação. Então a gente começa a ter uma sensação de inferioridade. Né? Parece que sempre a grama, eu falo isso muito, a grama do vizinho é mais verde. Até você perceber que a grama do vizinho
é artificial. Você não sabe se é mais verde. Porque você vê a vida das pessoas e imagina que a vida de todo mundo é perfeita, que a vida de todo mundo é um comercial de margarina, não é verdade? Então, pessoal, aí a amígdala cria um estado de alerta. Então, notificações criam gatilhos de relevância. Então, cada vibração do celular ativa a nossa amígdala, né? Então, o cérebro ele interpreta isso como algo, poxa, alguma coisa importante aconteceu, né? Nossa, eu preciso verificar. Olha aqui o que está acontecendo. E a gente começa a ficar refém desses gatilhos. Resultado de tudo isso, estado de alerta contínuo, aumento da ansiedade basal. E aí vem uma sobrecarga cognitiva, né? O nosso cérebro ele não foi feito para processar tanta informação ao mesmo tempo. Haja vista que a gente tem determinado tipo de foco que atrapalha a gente para muitas atividades. Então, esse tanto de informação ao mesmo tempo, você vê uma, você vê outra, você vê uma, você vê outra. WhatsApp, você tem uma ligação, você tem uma mensagem do fulano, do ciclano, uma outra, uma outra, uma outra. E aí começa um sistema de multi-informações. Você já sentiu o seu cérebro cansado, sua mente cansada, pelo fato de processar uma, duas, três respostas no WhatsApp? Você está respondendo fulano, chega uma mensagem do outro. Aí você vai para a mensagem da outra pessoa e muda de assunto. Teu cérebro estava processando uma informação, começa a processar outra para responder aquela outra pessoa. Haja vista que às vezes a gente manda mensagens enganadas para pessoas enganadas, em grupos enganados, não é verdade? Então, pessoal, a gente tem que ver essa sobrecarga cognitiva, essa fadiga mensal. Mensal, desculpa, fadiga mental. Então, desculpa, fadiga mental. Inclusive, eu não faço cortes desse vídeo, tá, pessoal? Não sei se vocês já notaram, eu faço todos os meus vídeos falando direto. Eu não gosto muito desse negócio de corte. Então, voltando a falar dessa dificuldade de foco, e aí começa a irritabilidade, né? E a gente começa a enfraquecer o controle cognitivo, a gente começa a cansar não só a cabeça, mas o corpo. E aí a gente perde vontade de fazer um exercício, perde vontade de comer uma comida legal, perde vontade de dormir enquanto não tiver zerado todas as informações do teu celular, percebe? Você pega para dormir e fala, não, respondi tudo, olhei tudo que aconteceu, né? Agora, se você ficar olhando tudo, você não dorme. E aí você deita para dormir 10 horas da noite, vamos supor, 10 e meia, 11 horas, e você fica 2 horas na cama, rolando. Informação, informação, informação. Seu cérebro fica assim, ó, doido. Ele tá querendo dormir, ele tá querendo te desligar, te descansar, e você não tá dando descanso para ele. Então isso é o começo de muitos transtornos ligados à ansiedade, principalmente transtorno de ansiedade. Percebe? Então a gente está num looping de autocontrole. Então esse uso excessivo reduz muito, pessoal, a eficiência do nosso córtex pré-frontal. Então o nosso autocontrole, a nossa tomada de decisão, a capacidade de parar, né, a decisão de parar, de vou fazer uma coisa. Então o resultado de tudo isso é que a gente quer parar, mas a sensação de que a gente não consegue. E aí a gente mistura muitas informações do trabalho, de saúde, de um monte de coisa, e a gente começa a se questionar. E a gente começa a não processar esse tanto de informação, me questionar, me comparar. Vocês estão tendo noção do tamanho da ansiedade que isso gera pra gente? Como que isso vira ansiedade? Vamos lá. Ansiedade é basicamente um estado de antecipação constante. Se é um estado de antecipação constante e as redes sociais criam isso, né? Por quê? Dopamina, expectativa, amígdala, estado de alerta, comparação, ameaça social, sobrecarga de informação, exaustão. Então, tudo isso num local só, numa tela, né? Numa tela com luz e rodando informação, rodando informação. Resultado final. Nosso cérebro entra em modo de vigilância contínua, até dormir. E vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso.
Então, a gente vai falar do looping. A ansiedade aumenta, você entra numa rede para se distrair e recebe estímulo, dopamina. E aí a ansiedade vem, e aí a gente repete, a ansiedade vem, a gente repete, a dopamina está aqui. Então, é o que a gente chama de looping de reforço dopaminérgico, percebe? Então, o tempo inteiro, e eu não estou falando só da rede social, a gente pode falar, a gente está falando da rede social, né, do WhatsApp e tudo mais, como a principal. Só que isso acontece também em crianças assistindo desenho, tá, pessoal? Quer um desenho, quer outro desenho, quer um desenho, quer outro desenho. O efeito é o mesmo, percebe? Então a criança começa a imitar o comportamento do desenho, porque eu quero ver aquele desenho, porque é patrulha canina, e aí começa. Se as crianças nossas estão refém, a gente está refém no celular, né? E no próprio computador. Então, nós temos que imaginar que precisamos ter algumas ações e principalmente intervenções baseadas na neurociência para ajudar a gente. Né? Quem segue a gente aqui sabe que eu falo muito de neurociência, eu gosto muito da neurociência. A minha abordagem como psicólogo para atendimento é a TCC, junto com a neurociência, né? E a neuropsicologia, obviamente, que está junto à neurociência. Então, assim, eu vejo muito paciente em consultório que a gente cria algumas alternativas para diminuir esse estado dopaminérgico, esse loop de reforço. A gente começa a diminuir a dopamina, diminuir o trabalho da amígdala, reforçar o sistema parasimpático, diminuir um pouco o sistema simpático, para a gente começar a ter controle das nossas ações. Às vezes a gente dá algumas tarefas em consultório para os pacientes e às vezes eles perguntam, poxa, doutor, mas por que isso, por que aquilo, eu vou ter que fazer essa tarefa? Só que os pacientes que obtêm o melhor resultado são aqueles que realmente levam as tarefas a sério e dão atenção para o estado nervoso, né, no estado nervoso do nosso cérebro em tempo de dopamina, principalmente. E aí, várias dessas tarefas estão de reduzir estímulos, percebe? Vamos lá? Então, primeira coisa, redução de estímulo. Redução da ativação da amígdala. Primeira coisa que a gente deve fazer é silenciar as notificações do celular para diminuir os gatilhos. Poxa, Deira, mas você está falando para diminuir, mas eu não sei quando. E aí entra o outro conselho, de criar intervalos, para a gente dar um reset na dopamina, tá? Então a gente começa a dar um reset nela. Você cria alguns intervalos, você pega o tablet e fala assim, nossa, eu vou ver o que está acontecendo aqui, não sei o quê. Não, porque o celular, não porque o outro celular do trabalho. Porque eu... Poxa, calma, calma. Vamos criar alguns intervalos? Sai um pouquinho, tira o Apple Watch, né? Se você tiver um relógio que te avisa, também tira as notificações, tira ele, se livra um pouco da tecnologia, vai andar um pouco, vai ali, faz um lanche, volta, faz né, alguma coisa que te interte, vai no banheiro, conversa com alguém, volta, cria intervalos para você fazer um reset de dopamina, tá, pessoal? Sem estímulos. Intervalos sem estímulos, ok? Tédio controlado. Fechou? E outra coisa, o uso intencional que a gente fala do celular, para a gente começar a ativar o nosso córtex pré-frontal, a gente entra nas redes sociais com um objetivo. Você entendeu, não? Então, a gente começa a usar realmente o celular com um certo objetivo. Fala assim, não, agora eu vou entrar e vou usar o que eu preciso. Eu vou ver isso que está acontecendo, isso, isso e isso. Ponto. E dá o seu intervalo. O que a gente vai fazer? Sabe a nossa percepção? A gente vai dar uma reestruturada nela, né? Então a gente tem que começar a lembrar que o feed não é realidade. Então a gente pega a nossa percepção, a gente começa assim, peraí, calma. Eu vou entrar ali, vou ver o que eu preciso ver e vou sair. O feed do que está acontecendo aqui não é a nossa realidade do que está acontecendo.
é uma realidade maquiada, que as pessoas colocam lá o que precisam colocar para serem vistas, percebe? Ou vai me dizer que aquilo ali é a realidade pura? Então vamos reestruturar essa nossa percepção, né? Reduzir a comparação, ok? Então, lembrando para vocês, vamos lá, nós falamos de reduzir os estímulos, né? De silenciar notificações, de diminuir os gatilhos, criar intervalos, usar o celular, né? Usar todo, tudo que a gente precisa de forma proposital em intervalos para a gente evitar de ficar o tempo inteiro e mudar a nossa percepção de ver, né? Entender que a realidade é outra, tá bom, pessoal? Então, as redes sociais, elas não são neutras, percebe? Então, elas são desenhadas realmente para capturar a nossa atenção. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora é isso, né? Eu fiz um tema para poder capturar a atenção de vocês, porque eu sei que é um tema que pediram pra caramba, é um tema que provavelmente chamou a sua atenção, e se você está aqui até agora no vídeo, são 20 minutos de vídeo, né? Provavelmente esse tema chamou a sua atenção e você falou, caramba, eu preciso saber sobre isso. Não é verdade? Mas quando você entende tudo isso, pessoal, você deixa de ser refém. Você deixa de ser refém desse looping dopaminérgico, tá? Então, pessoal, vamos lá. O nosso cérebro ele não foi feito para competir com milhares de vidas ao mesmo tempo. Então, se você está viciado, você acha que é por fraqueza, eu falo que você está simplesmente condicionado. A galera da comportamental e meus alunos lá da comportamental vão saber o que eu estou falando, né? Condicionamento. A gente está condicionado, a gente condicionou nosso cérebro, né? Então, a ansiedade digital é uma resposta biológica a um ambiente artificial. Percebe? Ambiente artificial, ansiedade digital, tá? Então ficamos por aqui, pessoal. É um alerta, tá? É um alerta da OMS e de todos os psicólogos que cuidado, cuidado, cuidado com a ansiedade digital. Depois nós vamos falar de depressão digital também, de outros temas ligados ao burnout digital, a tudo que nós estamos falando da saúde mental em termos de redes sociais e desse excesso de informação, tá bom? Muito obrigado por seguir a gente até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para um colega seu, para um professor seu, enfim, para o seu psicólogo, para aquelas pessoas que você gosta, que você quer dar algumas dicas para a pessoa poder sair um pouco dessa vida digital, tá? Vamos trabalhar para evitar muito essa ansiedade digital. Em consultório, eu vejo muita gente chegando com algumas demandas que são reflexo da ansiedade digital. Às vezes as pessoas não percebem, mas a gente está refém dessa ansiedade digital há muito tempo. E isso vai trazendo consequências em várias áreas de nossas vidas. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Então tá, tchau.